Seja bem-vindo ao MenuCast 24. Meu nome é Carlos Nunes, sou CEO e fundador do Menu de Negócios e hoje nós teremos mais um podcast extraordinário. Estou aqui com a Ju Ferreira, professora de espanhol e português em línguas estrangeiras e também uma super escritora. Vamos conhecer aqui também a sua trajetória. Estou com a minha co-host Ingrid. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Olha eu aqui de novo. E é maravilhoso ver mulheres escritoras e saber um pouco mais, porque ela traz um pouco do mundo, mas ela traz também outras línguas. Estou louca para conhecer as histórias, saber como que ela chegou nesse lugar e entender um pouco mais. Muito legal. Muito obrigada, Carlos, pelo convite. Seja muito bem-vinda. Pronta para ouvir e conhecer mais uma história incrível. E sobre corporativo, sobre empresas também, ela é super viajada, vai trazer experiências para nós de outros lugares. Eu estou falando com ela, Ju Ferreira. Uma boa tarde, seja bem-vinda ao MenuCast. Obrigada pelo convite, Carlos e Ingrid. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos conversar então. Não quer falar em português, espanhol? Buenas tardes, muchas gracias. Olá, chica, como vocês estão? Aqui é Carlos Nunes. Chicos e chicas. Essa é muito bom. Bom, temos assuntos maravilhosos, mas eu vou pedir começar pelo sempre que nós fazemos, né? Te apresentando, contou um pouco quem você é, ainda não é exatamente a parte profissional. Fale um pouquinho para nós. Eu sou Ju Ferreira, sou do interior do estado, de Lagoa Vermelha. E fiz a faculdade em Passo Fundo. Eu sempre digo, não me pergunte quando, não vamos falar em números. Achei que tu ia dizer, não me perguntes onde fica o Alegrete. Também. Terminei a faculdade em Passo Fundo, depois casei, vim morar em Porto Alegre, fiz pós na Ritter e depois fui para a Espanha. Meu marido foi estudar na Espanha e eu fui também e acabei construindo uma história, né, na Espanha. Fiz mestrado, doutorado, não terminei a tese, mas engravidei, né, depois. Mas fiz toda uma construção, assim, de estudos lá, né, de estudos e vivências na Espanha. E nesses momentos de morar na Espanha, a gente tinha convênio com a universidade e aí a universidade cedia alguns alunos para trabalho no mundo corporativo, né, e empresas que necessitavam alunos de pós-graduação com diferentes profissões, né, e no meu caso, que ensinava idiomas, eu trabalhei em escolas e empresas que ensinavam português como língua estrangeira. Que legal. Então, igual a gente aprende aqui inglês, espanhol, ensinava lá o português como língua estrangeira. E foi ali que tudo começou, esse teu caminho trilingüe, então. Ali que começou. Então, eu estudava espanhol, eu comecei na universidade estudando espanhol. Na verdade, eu comecei estudando literatura e aí a gente vai, né, fazendo. E aí as empresas, uma escola de idioma me contratou e as empresas solicitavam professores, né, de diversos idiomas, assim, porque a Europa, ela tem isso muito do multilinguismo, né, e quando se deu a União Europeia, um dos principais objetivos da União Europeia foi a mobilidade, e essa mobilidade de aprender idiomas. Então, as universidades começaram a trocar professores e alunos, né? Um aluno da Alemanha vem fazer uma cadeira na Espanha, um da França. Assim. Então, tem essa questão da mobilidade para o ensino de idiomas, ela é muito forte, assim, né? Que legal. Muito legal. E tu também teve alguns trabalhos em empresas, né? A gente estava conversando ali antes, porque essa comunicação global, às vezes a gente pensa que só inglês, não. Tem que se comunicar com o cliente na língua dele, né? Na língua dele. A Espanha teve um boom, assim, que as pessoas começaram a vir para o Brasil, né? Tinha a Fiat, o Santander. Santander teve muito... A Fiat é espanhol? Santander eu sei que é. Não, Santander a Fiat italiana, mas Fiat italiana, a filial, né? As filiais, assim. As filiais. E outras empresas que tinham trato, assim, na época, o grupo Prisa, que como se fosse a Globo daqui, comprou editoras, assim, de editora moderna, aquela que era moderna na época, né? Então, esses diretores, eles precisavam falar português, né? Precisavam se entender, né? E teve uma empresa que me contratou, que o diretor, ele ia para Portugal e ele tinha uma pessoa para traduzir. Era assim, tinha uns níveis assim
empresarial, assim, que os meus alunos, no caso, tinham, que às vezes, assim, até era meio surreal para mim. E ele tinha um tradutor, e ele me contratou. Ele disse, eu não preciso aprender português, mas eu quero, porque eu quero ir no bar com os meus colaboradores e quero saber do que eles estão rindo, e quero saber do que eles estão falando, e quero rir com eles, né? Que legal. E aí ele teve uma semana que ele foi e voltou, e aí ele disse para mim, eu cheguei em Portugal falando português e eles me disseram, a tua professora é brasileira, né? E aí ele disse para mim, o que eu falei? O que eu falei que eles reconheceram, né? Então, fez uma grata satisfação, assim, de que ele conseguiu se comunicar e ainda foi reconhecido. Outros, né? Que legal. A tua professora é brasileira, né? Então, foi muito, muito interessante, tem muitos casos interessantes dessa minha participação como professora de idiomas dentro do mundo corporativo. Tem alguma história que tu lembra, assim, que marcou primeira vez? Sim. Eu comecei a comentar ali, né, que quando a primeira vez que eu cheguei na Fiat, a Fiat tinha um pavilhão enorme era um centro de formação. Então, ali eles davam aula de marketing, de idiomas, tinha 4 idiomas, holandês, português, inglês e... Espanhol? Não, espanhol, que ele já era na Espanha, né? Italiano, acho que era, E aí, dentro desse lugar, tinha uma sala de reunião, que foi aquelas salas que a gente só via nas novelas, né? Sim, aquelas salas imensas, aquela mesa. E aí, eu cheguei na sala e eu era a que estava, né? Eu era professora, eu estava ali, aquele monte de uns 8 executivos ali. Imagina! Eu fechei os olhos e pensei, meu Deus, abra um buraco para eu cair e nunca mais aparecer. E respirei e falei para eles, estou nervosa, não sei aqui como começar, enfim, né? E aí o que estava no meu lado, que é o Paco, que depois foi meu amigo, ele disse, não hace falta que estés nerviosa, aqui es tu casa. Que legal. Su casa, mi casa. Trouxe um acolhimento, né? Um acolhimento, né? Sim. E aí daí eu falei para eles, olha, então, eu sou brasileira, estou cedida da universidade para dar aula de idiomas, e sou brasileira, mas não sei dançar samba. Eu ia te perguntar e aí... Como não brasileira, não samba? E aqui a gente vai ter que estudar, né? E aí é muito hilário, porque aí eu comecei mostrando para eles o alfabeto, né? Então, eu disse antes para o Carlos, esses lugares, né, que a educação coloca, que o ensino coloca, e esse lugar de sensibilidade, e aprender um idioma também é colocar-se num lugar de início, né? Eu vou aprender uma coisa nova e assim me sujeitar a essa pequeneza assim que às vezes a gente precisa, né? Acho que é igual o Carlos fala, né? Ninguém sabe tudo, a gente sabe ali, então tem coisas que você vai aprender, mas também tem coisas que você vai ensinar. Então ali você estava com talvez pessoas de grande autoridade, mas a autoridade era você naquele caso, né? E eles não, e a gente também assim, eu acho que a poesia fala muito com o sentimento, assim, com a criança que mora na gente, né? Porque quando a gente vai aprender uma coisa nova, é colocar nesse lugar de que eu sou ali a pessoa pequena que preciso começar a aprender para ser grande, né? E a poesia, ela comunica muito essas coisas, ela faz a gente sentir de uma forma e talvez assim não escancarada, né? Porque eu posso sentir que eu sou sensível, mas através daquele texto ali. Então, eu me exponho, mas eu não me exponho. A poesia é um luxo no mundo corporativo. Eu acho assim, não é que eu sou puxando só a brasa para o meu assado, né? Mas a poesia e o ensino do idioma através de um texto literário, ele é um viés de humanidade muito grande, né? Porque as pessoas podem, no mundo corporativo, e no sistema todo, né, no sistema capitalista, enfim, a pessoa pode se automatizar, né? Ela pode começar todos os dias fazendo a mesma coisa, produzindo, se exigindo cada vez mais uma produção e uma melhor. Na geração da inteligência artificial, hoje cada vez mais, e aí a gente acaba esquecendo da humanidade, né? Do sentimento e tudo mais. E a poesia vem com esse viés, assim, de dizer, de estar dentro do sentir e do falar, e através da arte, né? Então, ela assume, mas ela não assume, e ela é um
um rever, assim, o cotidiano, é um outro olhar para a vida, assim. Então, eu acho as aulas de idioma não podem ser também maquinárias, assim, né? Se torna leve, Por isso que eu trabalho muito nessa questão, por isso que eu escrevi um livro, e um livro que ele pode ser usado, ele pode ser pensado, ele pode ser sentido, né? Eu conheci... Desculpa, pode continuar. Não, e digo em todas as esferas, né? A gente pode falar no mundo corporativo, no turismo, na escola, nas universidades, né? Eu acho que ela se presta. É legal ver a tua visão, né? Esse podcast é importante para isso, até porque hoje em dia a gente está conectado, se você é empreendedor, através da internet, com pessoas de outros países também. Tem a maneira de estar aprendendo, levando teu produto e também ter uma profissional. Tu trabalhou muito já como tradutora também ou não? Tradutora não. Eu fiz uma vez a tradução de um palestrante chileno, que foi a um congresso, e eu fiquei ao lado traduzindo uma vez, mas é extremamente desgastante, assim, né? E, enfim, eu não lido com tradução. Quando me pedem tradução, eu digo, tenho ótimos profissionais para indicar. Eu vou te contar aqui que eu já... Já traduziu, já a pessoa falando em acre? Não, eu traduzo, porque eu acredito que o gaúcho tem uma linguagem própria, né? Então eu aprendi, eu falo português e gaúcho, né? Mas eu tive uma experiência, ele falou aqui do digital, porque eu tenho alunos e clientes que, tipo, Alemanha, tem muita gente em Portugal, tem também, enfim, tem a Europa, assim, tem uma clientela boa. Mas eu tive também um desafio, e é legal você aprender uma nova língua para ter acessibilidade. Por quê? Porque eu tive um desafio de ver uma pessoa e ela só falava espanhol. Sim. E uma coisa é assim, a gente aqui, tipo, o gaúcho mora na fronteira, e lá no Acre também é fronteira, aí a gente acha que fala espanhol, né? Sim. A gente sabe tudo, mas na verdade, na hora ali do vamos ver, é completamente diferente. E aí eu queria muito fechar negócio com essa pessoa, porque ela tinha ali acesso a universidades, as universidades renomadas lá da Europa, e eu ia trabalhar em um projeto para isso. Então, o que eu precisei fazer? Eu não conseguia conversar com ela. Se eu tivesse já, né? Se conhecesse a Ju? Se eu já tivesse aprendido, eu conseguiria tratar muito bem. O que eu precisei? Precisei contratar alguém para fazer essa mediação. E foi muito complexo para mim. Então, eu acredito realmente que você aprender, né, o espanhol, enfim, outras línguas, ele também te dá esses acessos, essa liberdade de você chegar em lugares e se comunicar, porque comunicação... eu acho que é a base para tudo. A gente estava, né, falando de empreender, a gente trabalha aqui muito de vender, de trazer tu ali com a comunicação com esses chefes ali, essas pessoas, tudo faz parte da comunicação. E quando você consegue se comunicar bem, né, independente do... E vender é comunicar bem. Isso! Formação não é o que eu digo, né, o que tu entende. E eu conheci uma vez eu estava na França, num campeonato mundial. Tem 2 histórias dentro dessa. E aí eu conheci um cara lá que ele falava 11 idiomas, inclusive português. Eu tenho um amigo que fala 8. E aí ele disse, até depois uma pergunta, quando tu aprende o segundo, o terceiro, ele faz uma associação que vai ficando mais fácil. Sim. Ele dava aula assim, falava em italiano, tinha gente da Itália, falava um pouco em português até, que é muito difícil falar em português, né? Falava em inglês. E também nesse mesmo evento eu tive a oportunidade de estar perto de um cara que eu era extremamente fã do cara, da dança. E o cara é um americano, mas ele falava espanhol. Eu fiquei um mês na Argentina, não que eu aprendi a falar espanhol, mas tu pega o jeito, né? Sim, já. E imagina tu tá na frente de um cara que tu é ídolo e tu não conseguir te expressar. E ainda mais homem, tu entendeu? Tipo, pra não ter uma, né? Ou que fosse uma mulher, não achar que tava... E aí eu consegui um pouco em espanhol e foi muito difícil, assim. Mas ele me falou que eu falava 11 idiomas. Ele falou, é mais fácil quando... O que a gente aprende, assim, o básico que a gente aprende nessa questão toda do idioma, que é uma outra área do cérebro. É uma outra área do cérebro. Então, aqueles diretores, por exemplo, tinha 8 diretores, tem gente que não consegue. Gente, o cara lá era top dos top no negócio e ele não consegue falar
determinadas palavras, não consegue trocar. Acho que eu faço parte desse grupo. É uma outra... Eu também no inglês. É uma outra área do cérebro. Então, o que acontece? A criança, quanto antes ela começa a ter contato com idiomas ali, aquela área do cérebro vai desenvolvendo mais. Então, a gente brincava, tinha colegas, porque essa área do cérebro parece uma borboleta. E aí diz que ela vai meio que ampliando, agrandando, e as gurias falavam, né, vamos fazer essa borboletinha aí abrir, vamos fazer essa borboletinha crescer, tomara que tu expanda a tua borboleta, a gente dizia, né? Sim, eu quero, porque eu me sinto muito pequena, falou ali, né, não consegui se comunicar. Eu acho que quando tem, assim, uma pessoa que fala outro idioma, eu não consigo, eu me sinto pequena, parece que você tá preso, né? É uma sensação muito estranha, assim, tu tá na frente de uma pessoa que tu admira, via por vídeo, assim, o cara tá ali, eu não conseguia me comunicar, não conseguia dizer, né? Depois ele falava um pouco espanhol, ele assim, conseguia fazer um pouco espanhol, foi bom, mas o forte dele era inglês, né? E na França, até a gente tava num metrô lá, o metrô é forte lá, né? E eu tava com um amigo meu, uma criança pequenininha falando francês, e eu falei, não, tá com vergonha. Em 4 anos tá falando francês, ele não sabe nada a ver, né? Um amigo da minha irmã que é russo, né? Ele falou, mas é fácil, eu falava com 2 anos. E essa questão, então, quando essa área do cérebro que a gente brinca, que é a borboletinha, ela se expande, ela já começa, quando tu aprende um idioma, significa que ali já tá desenvolveu. Isso. Então, para aprender outro... Tipo um terreno, tu botou uma planta, já deu frutos. E uma coisa que eu acho muito interessante é que quando a gente aprende o primeiro idioma, eu fui aprender espanhol, o português interfere tanto que a gente tem o portunhol aí, né? Sim. E quando aprendi o terceiro, agora que eu tô aprendi um pouco italiano, não é o português que interfere no italiano, é o espanhol. Nossa! E se eu for aprender inglês... Aí vai ser o italiano. O italiano vai interferir, gente. Há um estudo sobre isso, porque é muito engraçado isso, né? E aí prova pra gente que a área do cérebro realmente é outra. Então, tu pode dizer assim, um gênio em determinada coisa e não conseguir aprender o idioma. Ou o contrário, né? Tinha gente, por exemplo, na Espanha que foi trabalhar na obra, na construção, era analfabeto no seu próprio idioma. E chega lá falando... E aprende aquele espanhol maravilhoso, né? Sim. Então, porque ali ele tem certas... eu já me senti extremamente humilhada quando eu fui no Ceará, nas praias lá de Fortaleza, que eu não conseguia falar nada, e o vendedor de bala tava lá comunicando, e eu falei, inglês, francês, italiano. Eles falam todos os idiomas. Todos. Porque tem muito... Né, é um lugar turístico, então eles sabem tudo. Tipo, tu vai... Às vezes a pessoa nem estudou, né? Não chegou nem a fazer o ensino médio. Ou decorou a falar o que ele tá vendendo também, né? Sim, sim. Tem, o brasileiro vendedor nato. Tu falou ali antes, por exemplo, assim, existem... Eu fui uma vez para um campeonato em Las Vegas lá, e aí tinha um inglês rápido, de perguntar bagagem, de, sabe? Tem como é que se chama? Tem uma coisa bem básica. Treinamento, assim, bem né? Básico. Pra viajar. Um curso rápido. Eu tenho vontade de fazer isso, mas é muito importante. Vontade de fazer. Porque, por exemplo, assim, eu fiz ali, tinha um amigo meu que falava bem, né? Mas é diferente, tá? Falava ele. E aí eu fiz esse para saber a bagagem, né? Aquelas coisas de banheiro, aquelas coisas básicas. Eu posso te dar um exemplo, assim, eu tenho muita vontade de fazer isso, porque às vezes me dá até uma vergonha alheia do brasileiro quando ele chega aqui no Uruguai ou na Argentina, né? Então, esses tempos uma aluna falou, ela chegou, eu cheguei e pensei, posso pagar com cartão? Pode pagar com cartão? Cartão é papelão. É papelão escuro. Nas caixas de cartão. Sim. E aí a moça que atendeu ela falou assim, esse que aqui cartão não vale. Sim. Então, se no teu país aquela caixa de papelão ali vale, aqui é só no dinheiro. Sei lá o que passou pela cabeça da menina. Assim, você que é aquela pessoa que coleta cartão e quer me pagar com... Sabe assim? Coletando papelão e ela quer me vender. Então, assim, eu pensei assim, ai, gente, né? Aí, eu tenho vontade de dizer isso, né? Não chega pedindo, não chega falando cartão. Porque olha o que você falou, né? E sem contar as inúmeras palavras de cunho sexual que as pessoas chegam pedindo uma coisa e outra, né? Sim, até o próprio português, que eu aprendi isso também, que a gente chama aqui no gaúchês, a gente chama o dinheiro de pila, né? E é palavrão. No
no Portugal. Sim, Portugal é outra coisa. Não tem um diminutivo também, né? né? Tipo, eu tava na Argentina lá, e aí eu tava com uma família que eu chamava de madrecita, né? De mães. Eles me levavam lá pra dar curso. E aí assim, Carlos, pede cafezinho. Não tem cafezinho, né? Assim, um cafezinho. Aí o cara começou a rir de mim, começando a rir. É brasileiro, eles começam com inho. Não, mas tem diminutivo, só que não é esse inho, né? Tem lá um ratito, rapidinho, né? Um ratito. Eu acho assim, tem um filme agora que apareceu, né, que ele fala assim, um rato, né, o vendedor... É rápido, né? Um momento, né? Momento. E ele quer, eu quero sair dessa loja que tem rato, tem rato. Não, um ratito, tipo, rápido, né? Um momento. Um rato é um momento, né? Sim. E então, essas coisas, eu tenho vontade de fazer um cursinho só para a pessoa chegar não se apavorando, né? É extremamente útil, porque às vezes a gente tem desejo de viajar, mas aí, tipo, às vezes o que impede é isso. Tipo, como é que eu vou viajar e me virar lá? E também tu não quer ficar 2, 3 anos num curso de idiomas, que as pessoas nem mais têm tanto tempo, né? Então, assim, é uma coisa rápida e para negócios, assim. Para negócios também seria outra. Que eu também estava comentando, né? Que existia essa aula multicultural, né? Desses vários engenheiros que tinham que desenvolver um projeto comum. E a professora ali naquele momento, ela sabia todos os idiomas e ela precisa que vocês se comuniquem. Né? Então, tipo, a palavra telefone, ela começava dizendo... Porque telefone é uma palavra interessante, porque ela é a mesma palavra em diferentes idiomas e só muda o acento, Chocolate também, né? Chocolate também, mas... Chocolate, monsieur. Mas o telefone, ele é mais interessante. Como é que é o telefone? Assim, telefono, telefone em italiano, telefone. E ele vai mudando dos acentos, né? E nos vários idiomas. Então, as pessoas perguntam... Então, essa prof, ela começou perguntando, porque eu vi um pedaço da aula, né? Como que você que é italiano, como que você diz, eu vou ligar, fazer uma chamada, né? Eu faço una chiamata per te, e o outro, eu te llamo, eu te ligo, né? Porque ligar é outra coisa na Espanha, ligar é paquerar, né? Namorar. Que loucura, olha aí. Sim, Imagina, eu te ligo, cara. Sim, eu te ligo. Não, é até perigoso uma coisa assim. Não, tu acha é uma coisa, tu vai chegar falando uma coisa de emprego, né? Que parece que é dizer pra te ligo uma coisa não, te ligo, normal. Mas daqui a pouco acho que é assédio, uma coisa... Exato, eu quero sair contigo um palavrão, e ficar contigo, né? Então... Aconteceu uma vez no Uruguai, a gente tava no Uruguai, como é que é? La Paloma, na praia de La Paloma. Na verdade, eu trabalhei muito tempo numa banda e a gente fazia shows e tal. E aí a parte da cultural, centro cultural nos levou lá, enfim, e a gente tava tudo melhor, né? E tinha um cara que era parecido com o Stallone, um garçom, aquelas coisas chamadas Stallone, não sei o quê. E aí sei que a gente falou, que a gente falou alguma coisa que achou que ele tava chamando ele de viado, era um... não me lembro, né? Stallone, tal coisa. Ele tava nos atendendo bem, o cara virou a cara. E aí o cara, não, isso tá ofendendo ele e tal. Aí eu chamei, depois o cara falou que não era. Não mas a gente quer brincar no outro idioma. Até entender. E aí, quando a gente fica nervoso, às vezes a gente sabe um pouquinho, mas quando fica nervoso, a gente esquece tudo, né? Nessa empresa que eu tava contando, eles tinham que mostrar os resultados do ano, né? Então, eles tinham que mostrar, até metade do ano tinha que estar X valor, né? E aí, em português, em meados do ano seguinte. E aí o diretor falou assim, eu não vou poder dizer isso, gente. Porque meados é mijados. Meado é mijado, né? E aí ele teria dito em mijados do ano. E ano é muito perigoso, uma palavra muito perigosa também, né? Porque ano, em espanhol, é anos, né? Sim, parte da pessoa, parte do corpo. Então, tu tem que cuidar para não dizer, tu tem que dizer año. Eu digo assim, as pessoas têm boa vontade de entender quando eu digo que tenho 50 anos. Se eu disser a palavra errada, a pessoa tem boa vontade de entender que a minha idade, né? Mas é melhor a gente não dizer, né? Então, a gente respeita muito o sotaque, os acentos e tudo. Mas esse tipo de palavra... E de região, que nem aqui no Brasil muda também, né? Tem. E muda a palavra também, muda
Por exemplo, esses dias uma aluna me mandou 25 maneiras de dizer pipoca. Em espanhol? Nossa! Choclo, maíz, popcorn, tem no México que diz em inglês também. Em espanhol é palomitas de maíz, que é pombinha de milho. Eu acho lindo. Eu gosto eu fui num lugar, como é que era? Frango com batata. Não sei o que. Pollo com papas. Com papas, mas o palomitas é pombinha de milho. Olha que lindo, né? É bonitinho demais. Então, aí eu disse para minha aluna, não vamos enlouquecer, porque quando eu sei o espanhol standard, existe o espanhol da Espanha, é um espanhol que meio que é o central, tipo, né? O básico, né? Igual ao Brasil, a gente sabe o português, mas cada região é de um jeito, né? Mas se alguém... Eu posso chegar na Colômbia, aliás, vou para a Colômbia o mês que vem, né? Ah, que show. Vou lançar o livro também. Eu posso chegar na Colômbia, no Chile, na Bolívia e dizer palomitas de maíz que todos vão me entender. E pollo com papas também, porque eu já fui para Bolívia e comi bastante. Pollo com papa, batata, mas todos vão entender. E aí a gente pode entrar num outro debate, né? Que a gente tem um lugar assim de colonizador e colonizado, né? Que a gente pode entrar nesse debate e dizer assim, não vamos exaltar que aquele espanhol é o puro, é o melhor, aquele espanhol é o que tem... É o que começou. É o que tem o exército que meio que é essa coisa, né? De dominador e dominado. Então, mas dentro disso a gente admite que eu tenho aquele espanhol que eu posso aprender e aí os outros a gente vai, de alguma forma, lidando com essas variantes, como o português do Brasil. E tem as gírias também, né? Tem gírias também? Gírias, sim. Várias, né? Em cada lugar, às vezes, tem né? Então, por exemplo, tem a região ali da Espanha que eu morava, que por exemplo... Tem os bar? Muito legal dizer. Vale. O boludo. Eu tenho Aí ele dizia boludo. Vale. Eu tenho uma experiência, assim, ó. Lá no Acre é fronteira com a Bolívia. Sim. E aí, às vezes, a gente, tipo, tem... lá também a gente compra igual... Como é que é? Paraguai? Em Paraguai. Então, tem... sim, os free shop. Isso. A margem ali, né? Bem na fronteira, tem muito free shop. Então, a gente vai lá. E aí, todos os vendedores, a gente fala... Oi, Patrício. Oi, não sei o que, Patrício. Então, todos os bolivianos a gente chama de Patrício. Patrício? E aí, eu tive a experiência de ir pra uma cidade já dentro da Bolívia, que é Cochabamba. Aí, tipo, tu vai pra coisa e pega o avião e vai pra Cochabamba, que já parece, sim, Europa. Cara, se tu chamar qualquer pessoa de Patrício, eles ficam loucos. Agora, imagina no mesmo lugar. O tanto de história de brasileiro que foi pra lá e apanhou, foi expulso de táxi. Então, a primeira coisa que ele me dizia assim, ó, tu vai chegar lá, tu para de chamar eles de Patrício, porque lá é xingamento. No outro, não, eles falavam com a gente Patrício e a gente também. Sim. Mas lá é xingamento. É igual rapariga em Portugal, né? Rapariga é simplesmente uma mulher. Não, e aí era, tipo, no mesmo país, né? No mesmo país, uma palavra pode ser algo que a gente se chama, tipo, parceiro, compadre, e no mesmo país era um xingamento. Mas, assim, às vezes é tão perto, né? Que às vezes cidades pequenas e perto, às vezes a gente tem uma palavra que não é a mesma, né? E o espanhol, na Argentina, Chile, Uruguai e na Espanha é muito mais rápido, né? Eles falam muito mais rápido. Tu sabe que aí é uma outra coisa eu digo para meus alunos assim, o ser humano, ele não fala mais rápido nem menos rápido. O ser humano tem um tom de fala mais ou menos igual em todo, né? A menos que um locutor de futebol ou alguém que vá muito devagar, mas o ser humano, no trato, existem estudos, né? Ele fala igual. Então, quando tu diz que ele fala rápido, é o teu ouvido. É que canta de um jeito aqui. É igual, tipo, lá no Acre a gente fala cantando. Aqui também. Só que lá eu canto de um jeito, aqui eu canto de outro. É tipo uns tons diferentes. Então, quando ele diz fala rápido, é o teu ouvido que tem que treinar. Porque a pessoa fala do mesmo tom. Mas a gente estava falando sobre os negócios. Eu sou das letras, mas às vezes, quando a gente fala de negócio, eu gosto de trazer alguns números. Claro. Tipo, 70% dos negócios no Rio Grande do Sul são em espanhol. Nossa, então a gente já precisaria ser educado já nas duas línguas, né? Quando são negócios que tratam com o estrangeiro, né? Porque por mais que seja de outros países... mas fulano veio de uma empresa da China, da Alemanha. Eles vêm falando espanhol. Pois é, porque então. Eles, por essa aproximação, né? Então,
E também há outro dado importante, que 30% a mais do salário, os salários 30% a mais são para pessoas que falam idiomas, né? Eu percebi. Sim. Mas Então, também no mundo, assim, tipo, tive em Las Vegas, tive em Los Angeles, sempre nos lugares lá de mercado e padaria, sempre tem um espanhol. Sempre. Não, sempre. Os Estados Unidos já deveria ter colocado como segunda língua o espanhol, né? Porque tu chega no local lá... Tem até a assim. TV, né? TV que é só espanhol, Sim. que é no próprio América do Norte, né? Nos Estados Unidos. Tem a própria, tipo, uma Globo que é só espanhol, tudo espanhol. E qual lugar tu mais gosta da Espanha? Eu gosto mais do lugar que eu morei, né? Porque a gente tem essa identificação. E a cidadezinha que eu morei, ela é na Grande Madrid, né? Como se fosse São Leopoldo, Porto Alegre. Sim. E ali nasceu Miguel de Cervantes, que escreveu o Quixote. Então, legal. e é uma cidadezinha que tem 2000 anos, gente. Então, assim, ela tem a idade de Cristo. Então, às vezes tu tá assim, é como se fosse morar dentro da história, né? Ela ainda tem resquícios da muralha, tem a universidade. Eu tinha aula dentro dessa universidade de quase 500 anos, 400 e poucos anos, né? Então, eu era uma grata satisfação morar lá. E uma vez o meu primo foi lá e eu passei e falei, meu Deus, que lindo. Ele falou, mas não passa todo dia aqui? Passo todo dia aqui. Todo dia tu admira. E todo dia eu admiro, né? Então, esse tipo de coisa, assim, e a questão também é que a Europa tem um pouco, que fica mais carinhoso pra gente, a questão que a desigualdade não é tanta, né? Então, e tem umas vaidades também que o brasileiro tem e que a pessoa lá não tem. Tipo, a gente não tem faxineira, a gente não tem... quase ninguém usa roupa de marca, bolsa de marca. Vê os caras vestidos, assim, executivo, comendo pão, sentado, fica cheio de frescura. Ou de bicicleta. Nos Estados Unidos tem esse de comer na rua, mas a Espanha não. A Espanha quer sentar e mas comer, na Espanha, eu tive em Madrid, eu fui no estádio do Real Madrid, depois fui num lugar lá que tinha neve, mas o que eu vi diferente nos bares, o lugar que tá sujo, cheio de cigarro, é o mais movimentado. É o mais movimentado, Entendeu? Não. É diferente, sim, né? Sim, tu entra sim, num bar assim, é um cheiro de cigarro, Rosel, e é sujo o cigarro. E aí as pessoas, não, aqui que lota. Aqui, nossa. Aí eu tava passando por um que abriu em Alcalá, quando tava limpo, eu falei, ixi, isso aí não vai durar nada, muito limpo. Nossa, aí não vai durar. E assim, e eles brincam, assim, às vezes, assim, até na TV, né? Sabe aquele bar que parece assim que você vai dar tanto azeite de oliva no chão que você vai dar um escorregão, assim. Ali que é bom. Gente, ali que é bom. Eu até ia te perguntar, assim, como que foi, porque né, a gente está acostumado aqui, com a cultura daqui e tudo mais. E aí, mesmo que tu já estivesse estudando espanhol, como que foi essa experiência de chegar nesse lugar? Porque não é só a linguagem, é você se comunicar, às vezes, por sinal, né? Tem um código ali de ética que a gente não enxerga, tem umas coisas que a gente aprende no amor, tem umas coisas que a gente aprende na dor, né? Então, tipo, aqui, ver que o bar tá sujo é porque tem muita gente que vai ali, né? Então, de pegar o guardanapo e colocar dentro do cinzeiro, assim, e chegar o garçom pegar e coloca no chão. Nossa! Né? E de fazer isso, eles chegam e servem tudo. Pega a garrafinha de suco, serve toda ela, porque ele já quer que aproveite o gelo e já quer levar, né? E daí tu chega, não deixa ali. Aí tu chega e coloca a mesa, né? É quase um insulto, né? Tipo assim, não complique o meu trabalho, né? Porque assim, tu tá complicando as coisas com essas frescuras, né? E o trabalho é muito caro, né? Então, eles, como eu digo assim, não existe muito atendimento ao cliente, né? Você vai lá e você escolha rápido o que tu quer, você peça rápido, você não fique ali atrapalhando, tem gente esperando lá fora. O garçom traz a comida, assim, tipo, eu faço o favor de trazer a tua comida, né? E tu tem que dar gorjeta. E tu tem que não é igual a gente que passa um dia inteiro ali conversando. Não sei o que eu quero, me explica esse, me explica esse, me explica esse. Eu quero, aí tá vendo que tem gente lá esperando, a gente às vezes nem dá conta que tem ali. Chega no lugar, tu não vai escolher a mesa. Tu vai na mesa que o garçom te levar, porque se vocês são 2, não vai escolher uma mesa de 4. Sim. Eu fico louca quando eu chego aqui. Tem pessoas assim que vão numa mesa de 4 pessoas, daí eu
que tenho 3, Fica ali Não, sem não, poder. não tem, né? Então, vai, a pessoa às vezes está sozinha, gente. Vai numa mesa de 2. Mas é coisa que nem passa pela cabeça do brasileiro, porque o brasileiro tem muito esse lugar de eu sou o cliente e eu quero ser servido, né? Sim. É Ou- a questão da cultura mesmo, né? A América inteira, né? A América inteira, a América de cima a baixo tem essa questão do cliente. A Europa não, assim, eles têm... você se sinta tão privilegiado de poder estar, É porque tem muito estar turista. lá, né? Muito, né? Veneza está limitando, tem que pagar para entrar em Veneza, porque assim, eles estão limitando, porque é demais, assim, né? Uhum. Então, tem essa cultura. Mas, assim, nos primeiros tempos, né? Tipo, lá na universidade, tinha pessoas que estavam pintando lá a parede lá do banheiro. E aí a gente foi pro restaurante ali, e eles também. Sim, Então, não tem tipo, essa coisa de grupos, de bolhas e isso, tal. de Todo bolhas. mundo é meio que E, igual. tipo, e as pessoas... aí, assim, a gente chegava na universidade, assim, um cara lá que eu tinha feito um trabalho, citei o cara, e não sei o quê, e o cara ali falando, daqui a pouco o cara foi pro bar com a gente, entende? Que E legal. eu ali, mas nem sabe o que vai falar com ele. Ele me disse assim, não precisava ter me citado naquelas 2 partes ali do trabalho, aquilo ali todo mundo diz. E eu, assim, que no Brasil todo mundo cita, porque senão é plágio, e não sei o quê, né? Uhum. Então, eu acho que é um olhar mais humanizado, assim, essas diferenças de classes e mesmo classes, de classes sociais, tanto no âmbito da universidade e no âmbito social mesmo, né? De você é pobre, eu sou rico, ou você é culto, eu não, né? Então, eu acho que ela tem mais uma igualdade, assim, nesse sentido, né? Tá, e tu comentou aqui da poesia, né? A gente teve um outro podcast que a gente fez aqui, que falou um pouco sobre educação dos filhos e tudo mais, e até falei que a gente, tipo, a minha filha aprendeu a ler quando a gente colocou junto algo que ela gostava, que era desenhar, pintar, enfim. Sim. E aí, tu traz a poesia, comentou aqui que é algo mais humano e tal. Então, tu acha que a poesia também pode ser essa ferramenta onde, por exemplo, eu que não tenho essa facilidade, vá conseguir enxergar e aprender de uma outra forma, sabe? Ser uma ferramenta que vai facilitar, porque às vezes a gente está tentando forçar muito nessa coisa do tem que aprender isso e tal. E aí a poesia trazer essa leveza e talvez facilitar esse conhecimento. A literatura como um todo, né? A literatura como um todo, ela pode trazer e ajustada tanto para criança, como para adulto, como para adolescente. Meu filho agora, por exemplo, está lendo sobre RPG. Então, ele fica lendo muito. Que é o né? jogo. O tempo todo. E aí, eu acho que a escola podia trazer essas habilidades, assim, de ver o que a criança, né, o que a criança mais gosta de ler, trazer essa habilidade para, a partir desse gostar, desenvolver outras habilidades e outros aprendizados, né, a partir do que a criança gosta. Porque só faz sentido para a gente uma educação que tenha sentido fora da escola, né? Eu sou uma linguista e uma educadora que eu sou crítica a isso, né? De tantas vezes a gente se perguntava, o que eu faço com esse conhecimento? Para que eu estou estudando isso? O que eu faço com isso? Para que serve? E eu perguntava como aluna, depois perguntava como professora, mas sempre tinha muito medo de questionar tudo isso, assim. Depois, em inúmeros congressos que eu fui, eu tenho bastantes publicações também sobre essas questões do ensino, e hoje eu não tenho mais medo de dizer assim, tem muita coisa que não serve para nada, não faz sentido mesmo, né? Sim, Não faz sentido fórmula, não sei do que, é grade curricular, e a escola precisa mudar, a escola precisa rever isso. Ainda mais hoje em dia, que é tudo rápido. E aí assim, mas esses alunos estudam para a prova e depois esquecem tudo, graças a Deus que eles se esquecem. Que bom, não usa. Graças a Deus que a gente fixa esquece, só o que a gente realmente gosta, ou é igual, tipo, fiz faculdade. O que eu tenho hoje que vai me dizer? Eu não sei tudo da faculdade, eu sei o que eu estou usando. Exato. Né? Então, e assim, conhecimento que só ocupa tempo e a gente precisa de outros conhecimentos que fazem sentido. Eu acho que a literatura, ela mostra isso, porque ela vem para você entender o que você sente, e a maneira como você se posiciona no mundo, e como você vê a vida, né? A vida serve para a gente ser feliz e ver as coisas bonitas, não só ver a parte técnica, né? Tem o Rubem Alves que ele diz que a gente na vida, a gente ganha 2 caixas, uma caixa de ferramentas e uma caixa de brinquedos.
E a vida só tem sentido se a caixa de ferramentas servir para abrir a caixa de brinquedos. Que legal! Olha, legal. que coisa linda! E aí eu acho que é isso, assim, se você pode ficar ali com a tua caixa de brinquedos, de ferramentas, e ela servir para muito, para toda a utilidade possível, mas ela precisa ter um sentido, né? Um sentido bonito. E a literatura vem para isso, a arte vem para isso, né? A arte é o que nos faz humanos, assim, a arte é o que nos diferencia, né? Do humano. O que nos vai salvar da IA é o sentir. Sim. É o sentir. Porque senão a IA podia tomar conta, as máquinas podiam tomar conta, né? Trabalhei muitos anos da minha vida, na verdade eu não trabalhei, vivi com dança, né? Na minha vida, então a dança é uma arte. Mas vamos falar um pouco desse livro aqui agora. Minhas Palavras na Tua Boca. Dessas experiências que tu teve, foi desenvolvido esse livro? Qual o objetivo dele? Lindo livro, né? Essa ilustradora é uma delicadeza, né? Essa menina, eu acho que a gente tem que elogiar, porque essa menina, a Sofia Trevisan, ela é uma ilustradora que é uma delicadeza, assim. Não, achei que esse projetinho. Aqui. E a gente às vezes compra um livro pela capa, né? Eu acho uma delicadeza a arte dela. Mas esse livro, ele... Primeiro porque eu sou das letras, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Eu fiz uma oficina poética que produzia alguns desses textos, alguns já estavam produzidos. Eu participei de 2 coletâneas ainda na Espanha. E aí a mentora desse grupo de mulheres, ela falou: Ju, tu precisa publicar. Mas eu sou muito crítica porque a minha poesia não é erudita, não é universitária. Aí ela falou: não é sobre isso, é sobre comunicar essa coisa que já tem em ti, né? E tem um poeta português aqui que ele escreveu para mim: na tua vida tem muita poesia, tu vê a vida de maneira muito poética, então não me estranha que isso seja um resultado, né? Sim. Que a minha poesia escrita e publicada seja um resultado, né? Sim. E aqui desse livro também tem vários temas, e eu escrevo uma poesia para outras escritoras, outros escritores aqui dentro, né? Não, assim, esse negócio que tu falou de assim, mas a minha não é isso, mas a minha não é aquilo. Muitas vezes a gente tá deixando de, assim, a tua poesia pode tocar, e eu sei que algumas amigas até me falaram, aquela ali que ela leu, assim, me tocou, me arrepiou. E aí, às vezes a gente tem coisas que vão transformar a vida das pessoas, vão trazer mais leveza, vão trazer mais significado, e a gente não tá fazendo porque não tem que se encaixar na caixinha, naquele padrão, né? E aí foi isso que eu comecei a pensar, mas às vezes a gente leva muito tempo para ter coragem na vida, né? Sim. Porque eu sempre pensei que eu não quero me encaixar. Até depois uma outra mentora falou: que tipo de poeta tu quer ser? Tu quer ser essa poeta erudita, respeitada pelos meios acadêmicos, ou tu quer ser uma poeta do povo, de pessoas que se identificam com a tua poesia? Eu falei para ela: eu acho que eu não sou uma coisa nem outra, eu acho que eu sou um meio termo. Eu tenho um pouco de conhecimento erudito e muita vivência, e eu também quero ser essa pessoa que as pessoas se identificam. Eu falei para ela: eu quero ser eu mesma. E é isso que é legal, né? Eu sei que eu falo assim, eu trabalho com rede social e as pessoas falam assim, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. Não. Quanto mais você se despir dessas coisas, que você enxerga, que você acha que precisa, quanto mais você se despir, você ser você mesma, mais sucesso você vai ter, porque você vai alcançar exatamente aquela pessoa que precisa, sim, né? Então, muitas vezes, talvez, se tu não tivesse feito livro, se tu não tivesse feito do teu jeito, muitas pessoas não teriam acesso a essa poesia. Então, hoje, por exemplo, estou conhecendo as tuas poesias por causa disso, né? Então, eu não teria acesso a isso. E aí, às vezes, a gente fica mesmo com medo. Assim, medo é normal, né? Mas agora, tipo, não tô nem aí, entende? Se daqui a pouco alguém mais erudito vai dizer, aqui não tem essa métrica, aqui não precisava essa palavra, aqui tá demais palavras. Agora eu já tô olhando, às vezes, né? Mas agora, cara, não tô nem aí, sabe? Sim. Eu quero ser eu mesmo e quero passar essa verdade, assim, né? Que é a verdade desse sentir que eu acredito realmente que é o que faz bem, né?
Mas Porque, parabéns, não vai agradar todo mundo, não é, não é para agradar todo mundo. Nunca, se a né? gente... e eu acho que a literatura, a arte, né, a dança, ou qualquer tipo de expressão artística, ela deixa a gente mais humanizado. E a gente vai sendo uma pessoa melhor, eu acho, quando a gente vai se sensibilizando com as coisas. A gente vai olhando o mundo com um olhar mais sensível, a gente vai melhorando. É muito interessante. E se eu melhoro, tu melhora, a gente melhora em conjunto e a gente melhora o todo e o mundo fica melhor. Mas com certeza, porque se a gente vai pensar assim, qual é o grande problema do mundo hoje, né? É tipo a saúde mental. É. E aí, qual que seria a solução? Igual tu falou, a IA não vai... Uhum. Não, realmente, aí tudo é muito automatizado, Sim. aí vem para aquelas coisas... O que precisa? A gente relembrar, né? Uhum. Relembrar como que a gente consegue se comunicar, como você consegue isso aqui do olho no olho, de se sentir, se arrepiar lendo, porque eu acho incrível, assim, ó, eu particularmente, eu acho incrível, eu acho um super poder uma pessoa fazer com que eu chore, com que eu ria, com que eu me arrepie. Lendo, usando as palavras, é algo surreal. E essa construção, o meu filho é autista, inteligentíssimo, e ele falou, mãe, eu não vou ler o teu livro, porque esse uso das palavras de maneira desconstruída e fora de contexto me incomoda. É exatamente isso, o autista ele é muito reto, né? E é isso, a poesia é isso, né? Ela faz essa desconstrução, né? E depois ele leu, ele fez um trabalho, apresentou para os colegas, enfim. Mas eu entendo, né? E eu acho que essa é a mágica, né? E todos nós podemos. Eu dei uma oficina literária para mulheres. Que legal! Que assim, eu não escrevo, eu não sei escrever, Quando eu estava escrevendo. E aí, daqui a pouco, uma coisa muito linda que eu escutei entre elas, ela falou assim, tu sabia que tu era poeta? Ela olhou para outra, tu sabia que tu era poeta? Né? Tipo, cara, e aí vê saindo de ti aquilo ali, porque daqui a pouco tu não sabe que tu pode. Sim. Mas todos nós somos poetas, e eu falo que todas nós mulheres somos poemas. Legal. E é uma coisa de evolução mesmo, porque se a gente hoje tudo é igual, tipo, aí vai lá, eu preciso escrever um texto, aí escreve pra mim, aí tipo, internet, tal, a gente até parou um pouco de exercer isso, né, da criatividade. Eu falo muito para as minhas alunas, tá com essa pressão, não tá conseguindo criar, vai fazer algo que te traz leveza, desliga de todas essas tecnologias, que tu consegue voltar, porque eu acho que é muito de encontrar a si mesma, né? E a IA não tem a sensibilidade, né? Ela tem a técnica, mas não tem a sensibilidade. Então, eu vejo, assim, construções que eu mesma faço na minha poesia, né? No meu fazer poético, que eu penso, cara, da onde que eu consegui construir isso? Mas é as leituras que a gente faz na vida. Se tu for escrever agora, provavelmente tu vai acessar leituras que tu fez junto com o teu sentimento, com a tua vivência, e tu vai escrever um poema lindo também, né? E essas leituras que a gente faz... E a IA não consegue trazer essa sensibilidade. Sim. Não consegue trazer, e tem uma... né? Não tenho medo da IA nesse sentido, porque a sensibilidade e a interação humana não, né? Nunca vão ser substituídas. Uma época, muito tempo, teve, não sei se Mas lembra, é um recurso interessante. Poesias no ônibus, você se lembra? Sim, me lembro. Foi muito legal, e eu participei de um projeto que a gente dançou, fez apresentações em alguns lugares. Tipo de dança? Na época era uma dança de rua. Era dança de rua que eu dançava. E aí nós fizemos no metrô. Aí tinha as poesias no ônibus, aí isso é uma coisa. Aí teve poesias em escadaria. Alguém ficava fazendo poesia e a gente fazia uma simulação de dança com aquilo. E aí fizemos no Transurb, assim, que era uma coisa, era assim, tinha a ver com as poesias do ônibus, mas não tinha a ver. Então, por exemplo, no metrô, alguém ficava falando uma poesia de passar, de ir, vir, né? E a gente ficava dançando ali, ele fazia poesia e depois a gente dançava. Aí tinha na escadaria, aí pegava acho que era tudo do Mário Quintana, se não me engano, nessa época. Pegava uma poesia do Mário Quintana que tinha a ver com aquela escadaria e falava, na vida, não sei o que lá. E aí depois a gente fazia uma simulação, que eram umas pessoas... É quase teatral, então. Teatral, e aí depois dançava. Foi sensacional, sim. Foi uma coisa que a gente conseguiu unir as artes, né? Era muito legal. Aí alguém lia uma parte do livro ou de um poema,
Muito interessante isso. E depois vinha a música, depois vinha a dança. Sim. Agora a gente tem na Casa de Cultura, tem um projeto que é o Sara Al, o Sara com o nome da mulher, acho que é em homenagem a Santa Sara, e Al é de inglês, né? Sara Al. E tem sábado, inclusive, terá às 4 horas na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu vou estar também, né, oferecendo uma atividadezinha sobre... Dentro disso tem música, danças, vários artistas se apresentando, inclusive esta que vos fala aí com a poesia. Eu tô cheia de projetos e convites, assim, nesses últimos dias, assim, que eu fico muito feliz porque eu acho que é um convite a isso, né? Sim. A essa sensibilidade, essa Mas tem muito leitura, a ver contigo, né? Traz um profissionalismo, traz uma postura, né? Te conheci num evento, depois foi no Menu de Negócios também. Todo mundo se conectou contigo ali, tu teve teu espaço, trouxe algo diferente no evento, encantador. Esses dias, eu tenho muitas escritoras me mandando livros para eu fazer stories. E esses dias tem uma que ela trabalha muito com escritoras, né? E eu falei assim, em off, eu falei, Fernanda, eu tô assim meio sem jeito, porque às vezes eu não tenho tantas visualizações. Eu acho que elas me mandam pensando que vou mostrar para muita gente, vai viralizar. Eu tô me sentindo meio talvez seja porque elas veem em você uma referência, exato, uma autoridade. Né? Aí eu disse assim, eu tô me sentindo meio uma enganação, assim, tipo a blogueira da terceira idade, claro né? Que não. E aí a Fernanda falou, que não é sobre isso, né? De seguidor com... Não, isso é um grande engano. Isso talvez, isso até 2000... Autoridade pode falar. Isso até 2015. Veja bem, já faz 10 anos. Isso ainda fazia sentido. Depois disso, não. Porque o algoritmo, ele entrega para as pessoas que gostam de você. Entendi. E as pessoas que estão ali consumindo, que estão perto, se elas gostarem, aí ele vai entregando para outras pessoas mais distantes. Entendi. E aí você vai... o que você precisa saber é que nas redes sociais você não precisa de muitos seguidores. Você precisa de uma comunidade engajada. Entendi. Entendeu? A gente quer conquistar todo mundo, tipo uma Beyoncé, um Michael Jackson. Não, a gente precisa conquistar as pessoas que vão se conectar com a nossa comunicação, com a nossa mensagem. Entendi. Ela como escritora, né? A tua fala foi como profissional, assim, dessa questão do engajamento. Ela, como escritora, ela disse, não é sobre isso, é sobre a autoridade que tu passa. Com certeza. Aí ela disse assim, eu quero que o meu livro esteja nas tuas mãos devido, assim, a essa autoridade que tu passa. Ela fala assim, se ter 10 dos meus leitores perceberem que tu também tá com o meu livro, né? Eu falei, olha, então tá, né? Reconhecimento também, com certeza. Eu tive uma experiência, ano passado eu fui em um evento aqui que trazia muito do digital também, de empreendedorismo, e dentro dele tinha um escritor. E aí, eu não conhecia, a palestra dele eu achei muito interessante, comprei o livro. E aí, o livro dele era assim, ele conseguiu fazer com que eu me arrepiasse, ele conseguiu fazer com que eu chorasse, e ele conseguiu fazer com que eu risse. Então, aquela pessoa ficou memorável. Se me pergunta, Ingrid, quem foram os melhores? Pra mim é ele. Sim. Aí, esse ano, ele volta. E aí, esse ano, nesse evento, era só do meu mercado. Eram nomes, assim, grandiosos que eram sobre o que eu falo e o que eu faço. Quem era a pessoa que eu queria ver e ouvir? Era o escritor. Sabe? E é o que eu me emocionei, que eu corri pra tirar foto e tudo mais. Sensação. Então, tinha outras pessoas que tinham já conquistado muito resultado no que eu faço. Mas, pra mim, a pessoa que era mais autoridade, que eu queria mais ouvir, é aquela pessoa que mexeu comigo. Que eu me conectei de fato. Mas às vezes tem. Agora eu me lembrei de uma história, mas não sei como é que nós estamos de Pode tempo. Falar, claro. Não, mas é uma história que depõe um pouco contra mim, mas eu vou contar porque eu sinalizei com isso. Eu fui num evento para professores, tradutores e pesquisadores na Universidade de Santa Catarina, e mais ou menos umas 300 pessoas, todas profissionais da área de letras. E tínhamos 8 livros para apresentar, foi apresentado no final, cada professor ia lá, apresentava seus livros, alguns eram coletivos, teoria da literatura, a gramática aplicada, enfim. E eu pensei assim, quando eu olhei, eu pensei, só o meu livro que é legal. Meu Deus, o meu livro é o amor no meio de todas essas técnicas aí, né?
E aí fui convidada para ser a última, né, para fazer, li um poema sobre a Frida, e todo mundo aplaudiu aquele auditório com 300 pessoas lá, e eu toda feliz. Quando eu fui vender o livro, nós tínhamos as banquinhas dos 8 livros, eu vendi 3 livros. Eu pensei que pelo menos 10%, 30% eram todos profissionais da área. Depois, mas teve uma moça que me salvou. Ela falou, eu quero vir aqui pegar teu livro porque tu foi a salvação no meio de todas essas técnicas. E as pessoas foram lá, compraram os da teoria da literatura, os da gramática. Então, às vezes também é o lugar da necessidade da pessoa, né? Aquele lugar era um lugar para trocar técnicas, trocar a parte teórica, né? E aí as pessoas, aí muita gente fala assim, até queria o teu livro, mas assim, eu tô viajando para São Paulo, já comprei 2 livros grandes, não quero ficar carregando coisa, não sei o que. Aí depois eu encontrei mais um colega de Porto Alegre e falei, toma aqui mais um, porque eu não vou. No final foram 5, né? Aí tu vai aprender a vender, e aí vai ser outro papo. E aí foi. Tem que botar assim, o livro na mão da pessoa aqui, ó. Segura aqui esse livro aqui. Tá vendo? Tem a experiência. Deixa eu vender pra ti o teu livro. Segura aqui. Tá vendo esse livro aqui? Tá vendo? Olha que bonita essa capa. Não? Tá achando? E aí tu vai mostrar pras pessoas, vai falar aqui, vai dizer do conteúdo, o benefício pra ela. E aí tu vai vender pra ela. Mas é isso, assim, eu acho que também tem um lugar, né, que a gente precisa ir. E assim. também tem que olhar para essa pessoa, porque quando eu comecei, eu fazia live direto. Só dava 3 pessoas. Uma era minha mãe, a outra era meu marido, e uma outra era um amigo. Não, era um amigo. Um amigo que não tinha nada, ele tava lá. E aí eu sei que depois fiz algumas formações, fui para São Paulo, Alphaville. E ele dizia assim, às vezes eu não saía só de pena de ti. E só que ele disse que todas as coisas que eu falava naquela live era exatamente o que ele precisava para o negócio dele e para um negócio de outros empresários que ele conhecia. E aí, ali naquela viagem, eu voltei com alguns contatos. Então, eu não precisava de muitas pessoas, eu precisava daquela pessoa. E às vezes a gente não... Uma conexão que leva a outra. Tem uma moça que eu escutei uma fala dela, que ela é escritora, a Mariana Viaja, que ela é escritora se escreve sobre viagens, e ela disse, nós escritoras, a gente tem, se tiver um público com 2 ouvintes, a gente vai no público com 2 ouvintes. Ela falou que foi num evento que tinha 14 pessoas para escutar ela, era para ser um evento enorme, tinha 14 pessoas. E ela foi, deu o seu melhor, e tinha uma pessoa que trabalhava com a Fátima Bernardes. Olha aí. Convidou ela para ir no programa da Fátima. É sobre a gente sempre entregar o nosso melhor. É sobre nós, é sobre nós. E aí nós fazemos o melhor que o outro, né? Pra gente, né? Sim. Aquilo que a gente acredita, enfim. Então é isso. E às vezes eu não me sinto. Como que eu vou dizer para vocês assim, para não parecer pedante? Eu não me sinto rejeitada num lugar assim. Ou eu não me sinto rejeitada quando eu vou e as pessoas não compram o meu livro, porque eu me sinto especial. Sim. Porque não é para qualquer pessoa que vai entender. Sim, talvez não entenderam, não, perfeito. E eu fico pensando que, e não é qualquer pessoa que, não é, às vezes nem entender, às vezes a pessoa não se permite ou acha que não vai. A pessoa acha assim, eu comprar um livro de poemas, não tenho nem tempo, nem quero. Assim. A pessoa nem se permite chegar nesse lugar de possibilidade, né? E eu penso que a pessoa não está preparada. Quando ela tiver, ela vem. Então, né? Agora, ao vivo, no MenuCast, nós vamos ter uma leitura de um poema aí. Tá bem. Quero que tu leia para nós, né? Porque tu leu no menu, foi maravilhoso. Eu brinco que eu sou professora, então eu fico com vontade de dizer, abram o livro na página tal. Deixa eu dizer para ti qual é a página aí. 99. O livro na página 99. Acompanhe. Vamos acompanhar. Acompanhe. E eu escolhi esse poema. 99 é quase 100, né? Eu acho que eu li no menu esse aqui, porque esse aqui tem a ver com as enchentes do Rio Grande do Sul, tem a ver com toda essa história dessa tempestade que ocorreu fora, desse desconcerto todo e dessa tempestade que ocorre dentro da gente também. Então, eu vou pedir uma coisa extra, né? Tu lê primeiro em espanhol, depois em português, pode ser? Primeiro em espanhol, vai ser muito comprido. É muito comprido? Que eu peguei esse pequeno aqui, ó. Não, é esse aqui, ó. Esse aí, tá. Esse outro, então eu leio em português só. Eu vou ler em português só, depois eu leio um outro em espanhol, mais curtinho. Então, é essa tempestade que ocorre fora, que ocorre na cidade, que esse respiro de tempestade e de
talvez essa coisa aconteça muito no mundo, né, com o problema climático. Talvez a gente tenha que superar muitas vezes isso, né? Sim. E aí eu escrevo junto com o que ocorre dentro, né, trazendo aqui também a minha infância, né, de como que a gente se defendia das tempestades na infância. Trago aqui também as papoulas, que é a flor típica dos campos da Espanha, tá? Tempestade. Há tanto vento nas copas movimentadoras de folhas primaveris que esvoaçam dilúvios plácidos pela cidade. Tanto movimento neste sangue que corre dentro, corre torrencialmente em mim. Movimenta a roda da vida, agoniza a bonança da rotina em vias de tormenta. Rogo por um respiro na chuva, por uma fresta de vento, por um sopro de calma, qualquer desses, para dar-me conta de que não tenho medo da chuva, porque é costume que se rompa em mim um vendaval. No escuro do céu cintilam raios furiosos, então revisito a minha infância de velas luminosas queimando ramos e mais ramos benzidos, junto com rezas de 1000 ave-marias para Santa Bárbara, abrandando a noite. Depois de tudo, a chuva é orvalho acariciando as pétalas de papoulas atordoadas, vermelhando meu coração sereno. Não, eu não tenho medo de fortes intempéries. E se preciso for, eu mesma faço chover. E eu mesma viro tempestade. Que lindo. Ui, me arrepiei. Que voz bonita, hein? Ai, me arrepiei até a cabeça agora. Obrigada. É essa força que a gente precisa nesses momentos de tempestade, tanto fora quanto dentro, né? Tempestade de nós também. E eu acho que a gente faz isso, a gente, querendo ou sem querer, a gente não tem medo, a gente enfrenta, e se preciso for, a gente mesmo vira, né? E quem quiser adquirir esse livro aí, como é que faz? Meu livro tem várias livrarias, várias cidades, né? Ótimo. Mas assim, tem na livraria do Shopping Pontal, na livraria Santos, e no site da editora, no site da Amazon. Ah, show, eu amo a Na Amazon. Vou botar o link na descrição do vídeo. Sim. Também. E nas minhas redes também, né? Fala comigo nas minhas redes, eu mando pelo correio. Qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é Juloebens, que é o sobrenome que eu usava, eu tirei porque ninguém consegue dizer direito. Que legal. Juloebens. E aí, gostou? Foi bom? Muito bom? Foi ótimo. Eu ainda tô arrepiada, Ai. confesso. Obrigada. Traz algo muito especial. O que tu mais gostou? Deixa o seu recado final aí, estamos terminando. O que eu mais gostei é exatamente sobre isso, né? A comunicação. Aqui a gente falou sobre o espanhol, sobre falar em outras línguas, mas o que a gente tem aqui é como a comunicação, como ela pode ser utilizada para você chegar em lugares que você não chega e como você precisa utilizar uma comunicação mais humanizada para que você realmente faça a diferença. Então, para mim, esse é o grande aprendizado de hoje, né? Eu fico muito feliz de conhecer várias histórias aqui, eu sempre falo. Eu fico muito feliz porque cada podcast eu aprendo muito e que legal conhecer também um pouco das histórias, não só da poesia, mas das histórias de vida que nos ensinam bastante. Então, fico muito grata. Maravilha, minha querida. Obrigada. E pra ti, como é que foi participar, falar um pouco de ti, da tua... Acabei não lendo em espanhol, que tu pediu livro. Ali, né? Eu sempre fico muito emocionada, né? Eu acho que o objetivo também da gente viver e se relacionar é passar amor, né? E eu acho que eu fico sempre muito emocionada quando eu consigo falar da literatura, quando eu consigo falar da palavra, né? Apaixonada, né? Eu acho que eu sou assim. Não, tu não acha? Tu é. E tem até, eu não me lembro de quem é a frase que diz, de um pensador que disse que o contrário da morte não é a vida. O contrário da morte é desencantar-se. Né? O contrário da vida, desculpa. Da vida. É quando tu não tem mais encanto pelas coisas, né? Morte, e aí E eu acho que então isso traz muita vida, né? Esse amor, essa paixão pelas coisas. Eu acho que é isso. E quando eu consigo falar sobre isso, é uma catarse, assim. Eu agradeço muito vocês. Então, lê uma em espanhol pequenininha para nós. Então, vou ler. Eu vou ler a última, então, que é essa conversa com Neruda.
Tipo, o Neruda falou uma coisa parecida com essa e eu, tipo, falo eu também. No sé que mundos me abres dentro de tus besos. Solo sé que me pasa isso que a primavera hace com as rosas. Que lindo! Amém! Deixou teu Instagram já? Já deixou o Instagram, né? Sim, Ju. Então, hoje foi mais um podcast extraordinário. Não mais um, né? Ou podcast, trazendo mais voz para quem entende, dando oportunidade para as pessoas que são talentosas, que estudam, são apaixonadas porque elas fazem. Quem ama o que faz não tem trabalho. Então, é um presente que tu traz. Parabéns por isso. Parabéns por ensinar, por educar. Eu sou extremamente agradecido e reconheço os professores, pessoas que se dedicam de dança, de cultura, de arte. Todas as pessoas que ensinam, que dedicam o seu tempo, a sua vida para ajudar outras pessoas a se comunicar melhor, a viver melhor, a se sentir melhor, a se encorajar mais. Eu respeito muito, então parabéns pelo que tu faz. Tem muito espaço para ti no menu de negócios, no espaço, porque tu traz algo genuíno mesmo. Tô falando sinceramente, né? E parabéns mesmo. Eu acho que é fantástico isso, quando você pode ter algo que você é apaixonada, mas não fica com essa paixão só para você. Você compartilha o amor. O amor tem que ser compartilhado. As coisas boas têm que ser compartilhadas. Bom, então vamos terminar esse podcast. Só serve quando é compartilhado. Só serve quando é compartilhado. Quando você compete, só existe vencedor, mas quando você compartilha, todos vencem. Até o próximo MenoCast. Vai lá.